dos infortúnios ocultos. Posso fechar tudo? Boa noite, meu irmão Glênio. Seja bem-vindo, meu irmão. Esperar a nossa convidada entrar para a gente começar. Assim seja, meu irmão, para todos nós. Olha, Glênio, agora. Cadê? Olha. Tô vendo não. Olha, Tô vendo não. Glênio. Humberto, seja bem-vindo, meu amigo Humberto. Mareca, cadê você, Mareca?
Você botou virado pra cá? Vamos lá, tá? Pois é, por medicina, vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal. Só tem 11 ministros, mas um orçamento de R$ 500 milhões. São mais dos seus servidores por Maneca esqueceu do horário. Glênio, tu quer fazer a prece inicial, Glênio? Se quiser, diga que eu boto você ao vivo. Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Márcia, quer fazer a prece inicial, Márcia? Você, Glênio, o irmão Wilton. Opa, a Mareca chegou. Boa noite. Oi, Mareca. Adorei. Boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Melhor agora que você chegou. Tá legal. Eu atrasei um pouquinho, não foi? Foi, mas tá bom. É assim mesmo. Tá legal. Pois então. Então aí? vamos fazer eu faço a prece inicial Sim. e aí a gente começa. Você faz a prece? Faço. Então. Vamos começar, então. Vamos. Deus, Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, neste momento de reflexão, nós te pedimos, Senhor, que nos envolva em tua bênção de paz, de harmonia, de equilíbrio. Obrigado, Senhor,
por mais um dia de existência na Terra, por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Obrigado, Senhor Deus, pelos amigos que nos ajudam em nossa caminhada evolutiva. Obrigado por esta doutrina maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, Mestre querido, por esse encontro de hoje, pela aceitação da nossa irmã Mareca para fazer conosco o estudo de hoje, que os benfeitores amigos possam inspirá-la e que na noite de hoje nós possamos comungar dos ensinamentos da doutrina. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos, por este momento. Obrigado por tudo que nos é proporcionado. Que a paz esteja em nossos corações e permaneça para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E Mareca, então, diga. como é que nós vamos fazer? Eu faço a leitura, você faz, fica à vontade, viu? Você que sabe, você que comanda. Pronto, Eu eu vou posso fazendo ler, a leitura. Posso Eu vou ler. fazendo a leitura. Eu vou fazendo a leitura. Sim? Aí, quando terminar a leitura, aí você comenta, aí a gente discute, todos nós e o pessoal que está nos acompanhando. Exatamente, pode ser. Tá legal. Essa musiquinha de fundo que eu botei aqui não está atrapalhando, não, vocês? Não, tá incomodando não. Ótimo. Pode ficar à vontade, é. A gente vai estudar hoje os infortúnios ocultos. Até eu já fixei aí no Instagram. E a mensagem é de uma irmã que ela, quando esteve encarnada aqui na Terra, ela se dedicava com toda a humildade aos irmãos necessitados. E ela começa dizendo assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosamente impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há os milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distintos, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também majestadamente? Entra à porta e a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a manjarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequeninos. A sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar os benefícios sem corar. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades.
graças a ela, essas pobres criancinhas não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas, e no seio da mãe não se secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a recuperará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de todo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde moras? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada. Marci é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se elevam para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É porque não quer insultar a miséria com o luxo. Porque se faz acompanhada de uma filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em verdade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terá o mérito. Isso é justo? Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples aprender a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti, e assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo de Deus. É espírita? Que importa? No seu lar, é a mulher do mundo, porque a sua posição exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, numa circunstância imprevista, conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhes produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse ela, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Que mensagem linda, né, Mareca? Demais, muito Chega me bela. emocionando. Com certeza. Pois é isso, né, Marcos? Nós sabemos que para a gente compreender a vida no seu verdadeiro sentido, aqui na Terra, como a gente vive, né? Partilhar com os nossos irmãos, seja em qualquer circunstância que for,
é preciso que a gente compreenda exatamente qual é o nosso dever, não é isso? A gente sabe, como fala no primeiro parágrafo aqui, no primeiro parágrafo do item 4, né? As grandes calamidades, né? Que é justamente onde vivem muitas pessoas sofridas, abandonadas, esquecidas das sociedades, né? Que, na verdade, solicitam um pouco de auxílio nosso, de muitos que são capazes de dar esse auxílio. E muitas vezes, muitos de nós temos algo muito grande para fazer, muito importante, e esquecemos justamente de buscar, na verdade, aqueles que são nossos irmãos, que estão necessitados naquele cárcere do sofrimento, da necessidade grande, que passa cada um dos nossos irmãos aqui. Assim como nós já estivemos em umas outras vidas passadas, com certeza passamos por situações e vamos também ainda passar em muitas situações difíceis, porque ainda somos muito imperfeitos. Deus queira que não, mas é o que a gente imagina das nossas vidas, né? Então, a gente sabe que essas pessoas necessitam de nós, de um carinho, de um abraço, de um alimento, de um cobertor. E esse exemplo dessa mulher, dessa nossa irmã, que na verdade era um anjo para aquela família necessitada, né? A gente sabe que ali é um exemplo muito grande para nós, né? Porque como aquela mulher maravilhosa, podemos dizer assim, ela fez o que fez por aquela família, não apenas por aquela, que o pai estava doente no hospital e tudo mais, mas por muitas pessoas ela fazia. E o que é mais importante do trabalho dela é o exemplo que ela dá da simplicidade e da humildade, né? Quando no capítulo diz que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua mão direita, é justamente isso que ela está demonstrando para nós. A simplicidade, a humildade, né? Ela não tem aquele ego de aparecer para as pessoas que estão fazendo um trabalho. E quando eu entendo que quando Jesus diz que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita, ele não está exatamente falando da gente se aparecer para as pessoas, mas exatamente para não crescer em nós o ego, o orgulho, né? Aquela vaidade de ser julgado importante diante dos homens. Então, é muito importante essa mensagem para nós. E como essa mulher maravilhosa que nós conhecemos a história, né, dela, nós temos tantos outros exemplos maravilhosos. Nós tivemos, na verdade, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, que entregaram a sua vida praticamente, exatamente a essa mulher, né? Foi um exemplo também para nós, porque exemplo é o que não nos falta. Ensinamento é o que nós temos todos os dias na nossa frente. Só precisamos despertar em nós mesmos aquilo que já existe, para a gente saber o que nós devemos fazer, qual é o nosso dever, qual é o nosso compromisso conosco, em primeiro lugar, e depois com os nossos semelhantes. Porque se a gente não compreender as necessidades dos sofredores, de todos nós que sofremos aqui, que da mesma forma existem essas pessoas sofridas demais, desamparadas, das sociedades governamentais, e a gente sabe que nós também somos necessitados de alguém que está à nossa frente. Não é isso, Marcos? Exatamente. Então, eu acho interessante aqui logo no início que ele fala que ao lado desses desastres sim, gerais, existem os desastres, milhares de desastres particulares. particulares. E a gente não observa esses desastres. É verdade. Por que a gente não observa? Porque a gente não está atento para aquilo que a gente necessita fazer. Nós precisamos, porque a gente ainda é muito orgulhoso para olhar em nossa volta aquilo que talvez não lhe interessa. Você acha que não lhe interessa. Então, muitas pessoas, muitos necessitados, muitos desastres de pessoas em nossa volta são despercebidos justamente de nós porque ainda o orgulho ainda nos domina. Nós não queremos, muitas vezes, sequer olhar aquilo que estão necessitando para que a gente não tenha, não sinta remorso porque não fez, muitas vezes.
Porque é muito difícil as pessoas se entregarem, renunciarem a si mesmo, como faz muitas pessoas. Não é desistir da sua própria vida, mas, vamos dizer, tirar do seu bel prazer, das suas, como se diz, seus momentos de prazeres e de mordomias das suas vidas, para olhar os menores que estão em sua volta. E muitas coisas acontecem e a pessoa só vê depois que acontece. Muitas desgraças na vida de um irmão nosso acontece muitas vezes do nosso lado e ali estava muito tempo e você não observou quanto tempo ele sofreu até chegar um extremo do sofrimento e você nunca sequer deu atenção àquilo que era necessário. Não é isso, Marcos? Exato. Mareca, vamos dar boas-vindas aqui o pessoal que entrar aqui, a gente não falou ainda. Sim, pode falar, Marcos. Fala aí o nome deles. Braulio, Isaura. Braulio, Wilton Martins, é o nosso irmão lá do Pernambuco, Wilton. Sim. Carlos Henrique Carlos também Henrique. entrou. Isaura é minha filha. Braulio é meu sobrinho, Luciene, lá de Acesso. Minha amiga Fernanda, nossa irmã Fernanda aqui do Nova Luz, Márcia do Nova Luz. Muito bem. Isaura, sua filha. Nossa amiga Isaura. Sandra Alves, Braulio, Remédio é lá de Cajazeiras. Isso. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Como vocês estão vendo aí, o tema já está fixado aí, sobre os infortúnios ocultos. Exatamente. Então, voltando para o texto, a gente tem preconceito, a gente tem vergonha de pedir ajuda, a gente tem vergonha até de se oferecer, porque tem gente que entende errado. Diante do sofrimento que a pessoa está passando na vida, aí entende errado quando você chega para ela e diz: fulano, você está precisando desabafar, está precisando de falar algo para abrir seu coração. Porque, Mareca, muita gente, diante do sofrimento, assim, não tem o equilíbrio emocional para poder falar, né? Aí se desarma, fala de um jeito e a gente, não estando preparado, a gente vai também ignorar essa forma de comunhão. É um infortúnio oculto. É verdade, com certeza. A gente tem uma pergunta aqui bem interessante, Marcos, que diz assim: para fazermos o bem, devemos esperar que os necessitados nos procurem? É uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes a gente fica ali parado no seu canto, esperando as coisas caírem em sua volta, aquilo que você deve fazer, como se você não tivesse nenhum dever, nenhuma obrigação, nenhuma necessidade de fazer o bem. E então, a gente sabe que não é assim, que não é necessário a gente esperar que as pessoas nos procurem. Se nós quisermos praticar a verdadeira caridade, nós devemos socorrer nossos irmãos em aflição, em qualquer lugar onde eles estiverem, em qualquer momento, sabendo que não necessitamos de muito, que os nossos irmãos necessitam apenas de nós, de nossa presença, muitas vezes, como você falou aí. Alguém quer dizer: fala comigo, estou precisando de um abraço, estou precisando de desabafar algo que está acontecendo na minha família, e eu não tenho com quem falar. Então é isso que a gente precisa saber. Tem muitas criaturas que muitas vezes olham para você com vontade de pedir algo e não tem coragem, com medo de um não, com medo de uma repreensão, com medo de alguma coisa. Então, acho que quando a gente está um pouquinho mais à frente, tem um pouco mais de conhecimento da nossa doutrina, especialmente, que nos esclarece verdadeiramente, eu entendo, né? Então, acho que a gente tem que dedicar a nossa vida naquilo que ela nos orienta, naquilo que nós precisamos fazer dentro da nossa caminhada aqui na Terra. É isso? Esses infortúnios discretos, na verdade, e ocultos, são os que verdadeiramente
e necessitam de generosidade. São esses que sabem descobrir, sem esperar que peçam assistência, né? São através dessas criaturas, desses discretos e ocultos infortúnios, que a verdadeira generosidade sabe descobrir. Quem tem um coração aberto para essa missão, para essa essência de sentimento, sabe descobrir essas pessoas, sabe encontrá-las para realmente saciar as suas necessidades mais necessárias mesmo. Durante o texto tem umas perguntas que, às vezes, as pessoas se perguntam: seja bem-vinda, Cláudia Medeiros, lá de Jericó, nossa irmã Cláudia. Ok, Cláudia, seja bem-vinda. Então, tem algumas perguntas aqui no texto que às vezes, a gente se pega perguntando onde a pessoa mora, né? Exato. Que religião ela professa. Sim. Quando, na realidade, para a gente fazer a caridade, não precisa perguntar qual o nome dela, que religião ela professa. Uhum. É verdade. Porque muita gente, às vezes, tem medo de fazer a pergunta por conta do preconceito, da repreensão que a própria humanidade repreende as pessoas quando diz fulano é espírita, Ave Maria, fulano é espírita. Ou seja, as pessoas já têm medo de falar, de se declarar espírita. Algumas têm medo. Eu, pessoalmente, eu não tenho medo, não tenho nenhum problema em me declarar espírita onde quer que eu esteja. Não. Então, nos grupos sociais onde eu participo, na UEPB, onde eu faço um curso de geografia, todo mundo sabe que eu sou espírita. Exatamente. Eu também. Em todo canto que eu estou, todo mundo sabe que eu sou espírita. Mas é isso, Marca, é como você diz. Não é necessário ser da sua religião para que você assista, na verdade. Né? Na verdade, somos filhos de Deus, somos irmãos universais, né? Somos cristãos, e a gente sabe que para Jesus não existe essa distinção da religião, não existe discriminação de cor, nem de raça, nem de nada que exista sobre a face da Terra, nem no universo, né? Então é isso que a gente precisa compreender. Nós estamos aqui, como se diz, estudando a doutrina espírita, mas na verdade nós estamos para atender qualquer criatura, para dar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente já conseguiu, né? Porque a gente, nós eu acho que preparado, pronto, que Jesus deixou tudo, só Ele. Então, nós estamos a caminho. Nós estamos aqui para atender naquilo que nós podemos, naquilo que nós temos, que já conseguimos ter esse esclarecimento dentro da própria doutrina, e é justamente isso que a gente está para esclarecer aqueles que necessitam, né? E assistir aos nossos irmãos mais necessitados também, né? nas suas calamidades. Isso, Marcos. Você quer que eu faça mais alguma pergunta? Olha, Fernanda disse eu tenho, nem tenho medo, nem vergonha. E nem vergonha. Amo falar que sou espírita. Exatamente. Muito bem, Fernanda. José Alves é meu irmão, tá entrando aí, ó. Seja bem-vindo, José. Está lá em Natal, viu? Certo. José é meu irmão. Sim. Deixa eu ver quem foi que entrou mais aqui. Maria do Carmo entrou também. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Então, uma coisa importante e interessante para quem faz a caridade é a oração. Não tem um salário melhor do que as orações que você recebe.
Exatamente. Às vezes, Mareca, quando eu faço algo que as pessoas dizem, Marco, quanto é que eu te devo? Digo que você não me deve nada. Se quiser orar por mim, ore. Porque a É oração é bom verdade, demais. Marcos. Sim. Marcos, fala. Diga, pode dizer. Aqui no segundo parágrafo da mensagem do livro, né? Ele tem uma pergunta que diz assim: quais as características da caridade exposta neste parágrafo? Que é justamente a mensagem, né, dos infortúnios ocultos. E ele diz que é a humildade. É a humildade que nos leva a fazer o bem, a espontaneidade, a discrição e o desinteresse, o amor ao próximo, né? E essas características, justamente essas características dessa mulher, dessa santa mulher, que tinha humildade, que era discreta, que amava verdadeiramente, que acolhia aquelas dores, né? Enquanto aquele pai estava no hospital doente, ela acolheu aquela família por inteiro, em todos os sentidos da vida, e tantas outras, né, que nós sabemos que é a história dela. E então, assim, não lhe pergunta a crença, como você falou, que professa, nem quais as suas opiniões, pois ela considera todos como os seus irmãos, filhos de Deus. Então é isso, esse tema, esse item 4 do Evangelho, ele é maravilhoso porque ele é justamente a caridade. E ele nos ensina justamente a trabalhar no silêncio da alma, que é justamente desejar apenas a aprovação de Deus nas grandes e nas pequenas coisas que a gente faz na vida, no cotidiano do nosso dia, né? Então é muito importante as pessoas que se decidem a trabalhar na caridade, que têm esse sentimento profundo. Na verdade, nós sabemos que tudo isso são ensinamentos de Deus que nós precisamos tirar de nós, porque tudo, nós fomos criados perfeitos. Só precisamos acordar aquelas essências que estão ainda adormecidas em nós. É isso, Marcos? Exatamente, Maria. Nesse mesmo parágrafo aqui, ela fala algo muito interessante que a gente esquece de fazer, que é uma avaliação do que a gente fez durante o dia. Né? Terminada a excursão, ela se diz, comecei bem o meu dia. Ou seja, a gente deve fazer uma avaliação do dia da gente. Exatamente. Como é que a gente terminou o dia hoje? A gente feriu alguém? Não é isso? Aí, vamos analisar. Exatamente. Vamos analisar. Marcelo Lopes. Seja bem-vindo, Marcelo. Então, normalmente a grande maioria, não tem esse hábito de fazer essas análises durante o dia. O que ele fez de bom, o que ele fez de errado, o que pode consertar. Ele feriu alguém? Então, se ele fez a caridade como essa irmã fez, ele esperou a recompensa daquela pessoa que ele ajudou? Porque a recompensa a gente deixa para vir de Deus. Porque tudo aqui na Terra é passageiro, não é isso? Então, o que você faz aqui, espera a recompensa de Deus. Não espere a recompensa do próximo. Não espere que o próximo lhe exalte, engrandeça teu nome. Porque, infelizmente, muita gente, inclusive espíritas, costumam fazer obras caridosas, dar bastante alimentos, dinheiro, várias coisas para que o seu nome seja engrandecido, que as pessoas digam, fulano me deu isso, fulano me deu aquilo, eu estava doente, fulano foi lá, me deu um remédio, eu fui pedir, ele me deu o remédio. Então,
a pessoa deve fazer o bem sem olhar quem. Como você falou no início, Maraca, dá com a mão sem que a outra saiba o que a Exatamente. gente... É, verdade. É muito importante. As pessoas que se decidem, Marcos, a trabalhar na caridade, dedicam a esse trabalho do amor, que na verdade essas pessoas se igualam, né? Aqueles a quem dele necessita, a quem de nós necessita, para justamente se iguala, justamente como diz a mensagem, para que não humilhe a pessoa com a sua grandeza, com as suas riquezas, com as suas luxúrias, né? Que assim possui. São justamente as pequenas ações de amor, de caridade, de carinho que temos gravado nos nossos corações, em nossas almas, que justamente elevam os nossos corações a Deus, né? Que nos conduz até aqueles também que sofrem, que nos conduz também àqueles que choram, que suplicam uma fatia de pão, que suplicam um comprimido para uma dor, né? E é tudo isso que a gente precisa olhar. A gente ainda está muito distante de realizar a nossa verdadeira obra da caridade. Eu sinto, falo por mim, tá entendendo? A gente está muito distante ainda, muito acomodado em algumas coisas da vida. Mas assim, eu acho que depois que a gente tem um conhecimento, mesmo que pequeno, da doutrina espírita, a gente pelo menos desperta a consciência. Porque quando você falha, você sabe que você falhou. Quando você desiste de alguém, você sabe que você errou. Então, é tudo isso que acorda nosso coração para as atividades, para o dever que a gente tem com a vida nossa e do nosso semelhante. É isso? Isso. Quer falar? Se quiser ler mais alguma coisa, pode ler aí, viu? Aqui pergunta o seguinte, por que no exemplo dado se ressaltam os trajes e os gestos daquela senhora? Né? Mas eu acho que praticamente a gente já falou isso. Porque no exercício da caridade nós devemos cuidar para que nossos trajes e gestos não venham a insultar a miséria ou a humilhar aqueles que recebem o nosso auxílio. Porque muitas pessoas, Marco, a gente vê que trabalham nesse sentido da caridade, mas a gente percebe que é justamente quando faz algo para alguém que a gente nem devia perceber, porque você deve olhar apenas o seu trabalho e não analisar o que os outros. Mas são exemplos que a gente pode colher para que a gente tire daquilo um aprendizado. Quando você vê alguém fazer algo que você se sente que aquilo machucou alguém, então você aprendeu alguma coisa, né? Então muitos dizem assim, eu não faço mais nada para fulano porque ele nem sequer agradeceu. Então, é aquela questão do ego, né? De ser julgado, de ser agradecido, de ser importante. Mas a gente tem que lembrar, nós que conhecemos um pouco a doutrina e dos ensinamentos de Jesus que são trazidos, que quando a gente presta um serviço de caridade, a gente sabe que no silêncio da alma é o que mais vale, porque é no silêncio da alma que Deus recebe a nossa mensagem. É no silêncio do nosso coração que Jesus escuta o nosso trabalho, os nossos sentimentos, aquilo que a gente faz de verdade. Como fazia os hipócritas, Jesus dizia, né? Não fazeis como os hipócritas que querem aparecer nas ruas para ser elogiado pelos homens. Porque o elogio que vale para nós não é o elogio dos homens. Não adianta você ser elogiado por mim se Deus está triste pelo seu ato, pela sua obra, se a sua obra não está boa, não está bonita diante dos olhos de Deus. Então, são essas coisas que a gente precisa entender que são as valorosas da vida. Está entendendo? Então, eu acho que é isso, por esse caminho que a gente deve andar. Com esses exemplos que nós temos de muitas pessoas que estão caminhando à nossa frente, né? Que já deixaram muitos exemplos, por exemplo, analisar a nossa vida, como ensina nosso querido Santo Agostinho, né? Analisar no final do dia, é um exemplo que ele deixou para nós. É uma pessoa e uma alma maravilhosa que viveu aqui na matéria, que hoje
acredito que seja um espírito ainda desencarnado, eu acredito, e que deixou um racho de luz para que a gente compreenda justamente aquilo de que temos necessidade de mais importante na nossa vida. Porque a vida aqui é justamente o trabalho, a recuperação do que faltou fazer antes, o melhoramento de hoje para que amanhã a gente possa conseguir dar um passo à frente naquela caminhada, para aquela estrada que está iluminada. Nós precisamos caminhar naquilo que Jesus ensinou. E é isso que nós precisamos. E existe uma pergunta ainda bem interessante, que diz assim, qual o modelo a ser seguido na prática da caridade? Existiu alguém mais perfeito no mundo, na caridade, do que nosso Mestre Jesus? Existe não. Cujos ensinamentos, né, os testemunhos estão contidos no seu Evangelho. Então, se você procura conhecer o Evangelho de Jesus, você vai saber exatamente a cada passo na sua estrada que você deve dar. Cada ato que você deve praticar. Cada pessoa que você deve perdoar diante daquilo que ele te ofende, daquilo que ele te magoa, te feriu, te desprezou. Mas a gente ainda está muito presa a esse sentimento de querer ser importante, de não querer ser magoado. E quando Jesus foi machucado, todos os 3 anos da sua caminhada, praticamente, foi humilhado, desprezado, até no seu nascimento, como a gente sabe. É isso, Marcos. Então... Pois é. Mareca, outra coisa interessante que eu acho nessa mulher generosa, sim, é ela começar a ensinar a filha dela a fazer a caridade. Exatamente. Isso é um gesto muito grandioso. É verdade. Que pouco se vê. É verdade. São poucas pessoas, quer dizer, a gente não sabe, mas eu acredito que algumas mães ensinam seus filhos a fazerem, né, instruir as suas filhas para seguir esse caminho. Existe muita coisa maravilhosa no nosso mundo, apesar de estar como está, a gente sabe que o maravilhoso talvez esteja oculto, mas que está acontecendo também. Não existe só coisas ruins nem pessoas ruins no mundo. Apesar de tudo que a gente vê hoje nas mídias, nas redes sociais, em tudo que acontece, a gente poderia julgar que o nosso mundo está perdido, pelo que a gente vê. Mas a gente sabe que o amor dentro da humanidade ainda é muito grande. A caridade ainda ela já é muito grande em muitos corações, em muitas almas que vivem aqui. E a gente sabe que trabalha muitas pessoas em prol dos seus semelhantes, né? E é tudo isso que a gente deve compreender. Na verdade, Jesus é justamente o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a nós, ao homem, né? Para nos servir de modelo e guia. Se Deus nos deu Jesus como modelo e guia, e verdade, né? Verdade, caminho e vida, o modelo mais perfeito que nós temos, por que a gente desistir desse modelo? Por que a gente muitas vezes renunciar de fazer aquilo que ele fez, né? Desistir da sua própria vida até a morte para servir a uma humanidade que o condenou. Então, é uma humildade tão grande, é um ato de caridade tão grande, tão perfeito, que nós sabemos que nós não temos ainda essa capacidade. Mas o que a gente deve compreender é que estamos caminhando para que cada dia se torne um pouquinho melhor do que a gente é agora. Não é isso? Exatamente, Mareca. Exatamente. Mareca, já no início do texto fala sobre desastres gerais e desastres particulares, não é isso? Sim. Esses desastres, nada mais, nada menos do que degraus que nós necessitamos para evoluir. Porque são esses desastres, Isaura, são esses desastres que fazem com que as pessoas, os irmãos, se unam mais, façam a caridade, sirvam uns aos outros. A exemplo da pandemia. Exato. Essa pandemia é um desastre geral, mundial, que veio unir as pessoas, que veio mexer com o sentimento emocional
dos filhos de Deus. Uhum. Então, essa nada mais é do que uma oportunidade que a humanidade está tendo para evoluir. Exatamente. E é porque a gente precisa compreender justamente nessa passagem que o próprio Cristo já nos ensinou que quando a gente não chega a Deus pelo amor, chega pela dor, né? E nós sabemos também, Marcos, que a gente está num momento em que o planeta também precisa ser regenerado, né? Nós estamos num momento de transição. Então, essas catástrofes, essas mortes em calamidade, esse tudo acontecendo, é justamente um momento em que é necessário acontecer. É doloroso, é triste, porque falta muito do conhecimento a respeito. Né? Se todos nós tivéssemos o conhecimento da realidade, da perfeição que é, as coisas trágicas que acontecem assim em massa, né? Porque a maioria de nós não compreende e se desespera e sofre muito, né? Mas acontece que dentro do sofrimento, das dores, vai despertando muita coisa, muito sentimento. Mas para que hoje, por exemplo, a gente vê que nós estamos praticamente, vamos dizer assim, no nosso lar, sem participar de festas sociais, né? Pessoas que gostam de se maquiar, de se pentear, de aparecer bacana e tudo. A gente vê que hoje está tudo ali coberto por uma máscara, né? E não que as pessoas vão desistir de serem bonitos, de serem maravilhosos e bem organizados, mas a gente vê que nos acontecimentos que traz ensinamento. São ensinamentos maravilhosos que se a gente não trouxer para a nossa vida, então como a gente vai melhorar, como a gente vai crescer diante das solicitudes que Jesus nos faz. Porque tudo isso é solicitação para o melhoramento. Não é isso, Marcos? Exatamente, Maraca. Maraca, dentro dessa história dessa mulher generosa, que ela fala que à noite uma sinfonia de bênçãos se dirige até ela para Deus, tem uma história interessante que quando a gente fazia o evangelho na casa de um senhor, ele vendia leite. E a mulher dele contou para nós uma história de uma pessoa, assim, pouco maltrapilha. Ela é mal vestida, mas se ajudar essa pessoa, esses irmãos que a gente fazia o evangelho, ajudaram a ela. Com comida, com medicamento, com o necessário que ela estava precisando. Sim. E à noite, ela sonhou e ela via as pessoas que ela ajudava rezando, pedindo a Deus, e à medida que as palavras da prece iam saindo em direção a Deus, a Jesus, e que retornava para ela, retornava como, por exemplo, como flores. Aquele alimento, ele voltava como flores, e chegavam até o casal, onde a gente fazia o evangelho, chegava como flores. Os caldeirões de comida, aqueles caldeirões de comida, ele chegava para ele como flores. Por quê? Isso é gratidão de quem recebia a ajuda desses irmãos, quando a gente fazia o evangelho. É verdade. Então, eles não tinham nada, mas a gratidão deles para com Deus foi tão grande que, quando eles faziam as preces a Deus, pedindo por aquele casal que estava ajudando a ele, apareciam as coisas, a alimentação, os cadeirão de fazer comida, aparecia tudo em forma de flores. Com certeza, com certeza. É muita maravilha com as coisas do céu, com as coisas do alto, né, Marcos? Exatamente. A gente vê o quanto naquela época que aqueles
aquelas pessoas eram martirizadas naquela época das fogueiras e de tudo mais, e a gente lê naqueles livros que traz aquela história há 2000 anos, desde Paulo Estevão, a gente vê o quanto, no momento do desprendimento daqueles espíritos, quão importante era o acolhimento da espiritualidade, né, que acolhia aquelas almas. Por quê? Porque eram almas iluminadas, eram pessoas que estavam sofrendo a dor do massacre, mas agradecendo a Deus, né, pelo bem que Deus fazia, que Jesus fazia, pelo acolhimento que cada um tinha naquele momento, porque a fé era muito grande. A fé daquelas criaturas era muito grande. E é isso que a gente precisa compreender. Saber viver com esses ensinamentos e maravilhosos, né? Essa questão aí do... Alguém aqui que está online tem alguma pergunta a fazer para a Mareca? Para mim, logo, Marcos. Para nós. Se tiver o meu alcance, gente, pode fazer. Se tiver o meu alcance. Fique à vontade, pessoal. O estudo é interativo. Laucilene. Seja bem-vinda, Laucilene. Seja bem-vindo, Ademir. Ademir é aqui do São Francisco, Mareca. E é? Prazer, Ademir, que te vê pelo menos o nome aí, né? Seja bem-vindo. Tem uma pergunta aqui, Marcos, que é do último parágrafo, que diz assim: qual a melhor recompensa que nós podemos obter praticando a verdadeira caridade? Qual a melhor recompensa que nós podemos ter praticando a verdadeira caridade? Que recompensa seria essa? E nós sabemos que aqui, na resposta, diz que é a paz da nossa consciência. Tem coisa mais maravilhosa do que a paz de consciência, a paz de espírito? Não existe, né? É a paz de nossa consciência decorrente da certeza de que agimos conforme a lei de Deus. Se você está com a sua paz tranquila, com a sua consciência tranquila, então você tem certeza que você agiu corretamente dentro da lei de Deus. E isso é o que dá a nossa paz de consciência, né? Paulo de Tarso, em Coríntios 13, versículo 13, ele diz que é justamente a caridade do entendimento. Ele diz: agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade, né? Nesses ensinamentos, Paulo é maravilhoso. Ele, quando fala da caridade e do amor, é como se... Vamos fazer como as palavras que você trouxe. É como se ele derramasse pétalas de rosas para nós, porque é um bálsamo, as palavras de Paulo de Tarso para nós. Então é isso que nós... Antônio Marcos, seja bem-vindo, Antônio Marcos. Antônio aqui Marcos. de Pombal. De Pombal? É. Ok. Para quem eu não conheço, gente, hein? A maior recompensa, Mareca, é como diz você, é a consciência tranquila do dever cumprido. Por isso, Mareca, que todos nós, sem distinção, precisamos fazer um exame de consciência no final do dia. O que fizemos de bom para nós e para o nosso próximo? Para o nosso próximo. Porque quando a gente mata... pode falar. Digo, o que eu fiz de ruim para o meu próximo, eu preciso reconciliar. Precisa. Diga, Maria. Não, aqui, por exemplo, nessa passagem caridade e entendimento, aí Emmanuel, ele faz um esclarecimento dizendo que na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto o ar que nós respiramos. Ver quão importante é fazer caridade, é servir o nosso próximo, é servir.
Porque quando a gente está fazendo bem ao nosso próximo, nós estamos fazendo bem a nós. Nós Vai estamos encerrar.